lançam a Jezabel para baixo. Então ela caiu. Para podermos destronar a Jezabel, precisamos de um mover angelical. Um mover angelical no segundo céu. Amém? Bem, mais uma característica da grande meretriz e de Jezabel. Então, vemos que estas características fazem parte de uma analogia que a única coisa que nos mostra é qual? A única coisa que nos mostra é que Jezabel é parte, uma estrutura, um corpo demoníaco, parte de uma estrutura maior que se chama a Grande Babilônia. Jezabel é filha de Babilônia. Jezabel está ligada à rainha dos céus. Não temos como confrontar Jezabel sem entendermos o mistério da rainha dos céus. Está me seguindo? Bem, aleluia. Agora, como é que esta mulher física operava? Porque precisamos entender como é que ela operava para saber qual é a operação desta estrutura demoníaca nos nossos dias. Como é que Jezabel operava? Primeiro livro dos 6, 21, no verso 8. Primeiro livro dos 6, 21, no verso 8. Primeiro livro dos 6, 21, no verso 8. Diz: então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu cartas em nome de Acabe, em nome do seu esposo, a autoridade legítima, o rei legítimo, mas ele usou essa autoridade, usurpou dessa autoridade e fez decretos e os selou com o seu sinete. A palavra sinete significa um utensílio gravado em alto ou baixo relevo, usado para imprimir no lacre, monograma, brasão, etc. Também é a gravação de tal marca, é um selo. Isso segundo o dicionário Aurélio. Mas como é que Jezabel selava? Jezabel tinha um anel de selar. E segundo os descobrimentos da Universidade de Harvard, eles fizeram uma pesquisa nas ruínas de Samaria, onde foi construído o palácio de Acabe, e eles encontraram em um dos quartos das recâmaras um anel com uma escritura. E essa escritura, quando foi traduzida, continha 4 letras, J-Z-B-L, Jezabel. Se encontrou o anel de selar de Jezabel, o sinete com o qual ela selava. Agora, nós temos que entender algo. Os selos eram usados como assinaturas, mas os selos denotam autoridade a selos de Deus e a selos das trevas. Efésios 1:13 nos fala dos selos de Deus. O mundo espiritual opera através de selos, há selos da parte de Deus. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Apocalipse 7:4-5. E eu vi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui nós vemos selos da parte de Deus, denotando autoridade. O mundo espiritual, ele é manejado através dos selos, através dos governos, e os governos exercem autoridade através dos selos. O mesmo apóstolo Paulo, ele falava do seu ministério como um selo da parte de Deus, 1 Coríntios 9:2. Disse: eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Agora,
Assim como há celos de Deus, o diabo, que ele não inventa nada e copia tudo, ele também tem celos. E ele opera também através de celos. Apocalipse 13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa e com ele o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da bestia e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Vemos os selos das trevas. Ainda a mesma tumba de Jesus foi selada, o lugar. Mateus 27, 65 e 66. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, e guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. O selo de Pilatos representava a sua influência, a sua autoridade. Ele mandou selar a tumba de Jesus. Esse era um selo de morte que as trevas fizeram sobre Jesus. Mas no terceiro dia, diz a palavra do Senhor, que o Pai, ele cavalgou, ele se montou em um querubim e ele desceu, e o Espírito de ressurreição entrou em Jesus e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, esse selo de morte foi quebrado. Querido, Deus quer quebrar na tua vida hoje os selos de morte que o diabo tem colocado. Amém? Bem, outra passagem. 1 de Timóteo 4, 1 ao 2. As almas cauterizadas são seladas como um selo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizar em grego é a palavra cauteriazo, que significa selar com ferro quente. Bem, então os selos denotam autoridade. Vamos ver os selos de Jezabel. Mas antes de entrar nos selos, permita-me te mostrar mais uma analogia entre Jezabel e a rainha dos céus. Apocalipse 18, 4. Diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Fala de uma cumplicidade do povo de Deus com a rainha dos céus, com esse macrosistema demoníaco. Apocalipse 2:20 diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a os ídolos. A grande prostituta, Deus manda que o povo dele se retire dela, dessas estruturas, e não seja cúmplice. Jezabel, Deus manda não tolerar Jezabel. Em ambos dos casos, está falando de um flagelo ou de um juízo, no caso da meretriz, mas fala de herir com mortandade aos que toleram a Jezabel. Bem, então vamos ver os selos de Jezabel. Primeiro selo que vamos ver é o selo da manipulação. Mas para isso precisamos entender o transfundo de Jezabel. Jezabel vem de uma região chamada Sidom, que significa caçando. Não esqueça que a estrutura da rainha dos céus, do sistema da rainha dos céus da grande Babilônia, é de caceria. E Jezabel vem de uma região que significa caçando. A caceria está ligada à manipulação. Primeiro livro dos 6, 16, 31.
Sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Está falando de Acabe, que tomou por mulher a Jezabel, filha dos Sidônios. Os Sidônios eram caçadores. Você se lembra do primeiro caçador? Nimrod, o primeiro rebelde. O primeiro selo de Jezabel, então, é a manipulação e está ligada à caceria de almas, caçar almas desde tempos antigos. A manipulação é uma forma de feitiçaria. Deus aborrece a manipulação porque está ligada à bruxaria. É um controle mal intencionado sobre outros. O que é manipulação? Manipulação é exercer um controle sobre as pessoas com estímulos na alma. Esses estímulos podem ser a intimidação ou também pode ser a sedução. Jezabel opera com ambos. Opera com a intimidação. Jezabel é um espírito que intimida, mas também um espírito, ou é uma estrutura, que seduz as pessoas. Então, através dessa manipulação, as almas são caçadas. A palavra feitiçaria no hebraico vem da palavra hebraica kashaf, que significa encantamento, bruxaria, feiticeiros, sussurros. Os únicos dois caçadores na Bíblia, além de Jezabel, foram Nimrod, Gênesis 10, 8 ao 9, que diz que foi um poderoso caçador, um gibor, um tirano, um ditador, alguém que se autoproclamou Deus, o primeiro humanista, e alguém que queria estabelecer uma cidade, uma torre no qual, no topo, estaria a representação constelar. Era um astrólogo. Mas também a Bíblia chama a Esaú de profano. Hebreus 12:16 diz: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Caçar as almas é um dos selos de Jezabel. Isto significa que onde existe manipulação, existe um selo de Jezabel. Agora eu pergunto para você: você manipula? Alguém que esteja livre da manipulação aqui? Alguém que não se deixa manipular? Então, isso é uma aliança que nós temos com Jezabel. É uma tolerância que nós temos com Jezabel. Estamos tolerando essa estrutura, esse governo espiritual. Agora, quem pode estar manipulando? Será que as crianças manipulam? Hã? Não, as crianças são santas. Manipulam sim. Você já viu? A criança sai com o papai. Hã? Sai com ele na hora do almoço. Hã? Sai para comprar algo que mamãe pediu para ele comprar. Papai sai, vai e tem a boa ideia de levar a criança com ele. Aí vai o pequenininho com ele. É hora de almoço. Aí ele vê sorvete. Acabou. O que ele faz? Sorvete, sorvete. Papai fala: não, mas meu filho, você vai almoçar daqui a pouquinho. Não! Sorvete, sorvete. Não, mas a mamãe está fazendo comidinha gostosa. Não! Sorvete. Aí ele fala: eu não vou te dar sorvete agora. Sorvete! Aí começa a gritar. O que acontece com as pessoas que estão passando no redor? Olham o pai e falam: desgraçado, como é que tortura essa criança? Aí ele se sente intimidado pelas pessoas, mas manipulado pelo filho. E o que ele faz? Compra o quê? Sorvete. O que a criança fez? Manipulou. Faz um tempo atrás eu estava ministrando uma criança muito inteligente. O nome dele é Bernardo. Bernie. Mas a típica criança nerd. Ele é intelectual demais. Mas a mãe dele me pediu ministrar ele, porque ele era muito autoritário na casa.
Então eu estava falando com ele de 8 anos. E aí ele me fala algo que me fez rir, mas me deixou muito pensativo. Ele me falou, eu tenho descoberto algo. Que meus pais fazem o que eu quero. Aí eu ri também como você riu, mas o Espírito Santo me falou, olha a manipulação tão grande dele nessa idade. Aí eu falei, você sabia que Deus não gosta dos bruxos? Oh, lógico, ele não gosta não. Agora, você sabia que a manipulação é bruxaria? Não. Cada vez que você faz com que teus pais façam o que você quer, você está manipulando. Isso é bruxaria. Isso entrou muito fundo na criança. E a mãe me contou a mudança que houve a partir dessa conversação que nós tivemos. Por isso diz que para entrar no reino temos que nos fazer como que? Crianças. Mas nos mostra que a manipulação é algo inerente, uma iniquidade que todos nós temos, com a qual nós temos que lidar. Amém? Bem, os esposos, será que os esposos manipulam? Manipula, sim. Você já viu, ele fica chateado porque teve um dia horrível no trabalho, ele chegou, ficou chateado porque as coisas não estavam como ele queria, aí ele ameaça e fecha a porta com força e diz, eu vou embora desta casa, vamos ver o que vocês fazem sem mim. Hello? Acontece também aqui? Acontece também na sua casa? As mulheres, será que as mulheres manipulam? Não. Você já viu que uma das armas de manipulação das mulheres no casamento é o sexo? O quê? O sexo. Você já viu que há mulheres que ficam constantemente com essa dor de